Olá? Um, dois, três. Um, dois, três. Glória a Deus. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estarmos juntos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Esta que é a melhor escola do mundo. Com muita alegria, quero cumprimentar você com a paz do Senhor e dizer que você é bem-vindo aqui em nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando, como os irmãos bem sabem, para você que não sabe, é a nossa revista da editora Betel, que tem por tema este trimestre os profetas menores do Antigo Testamento. Nós que somos membros da Igreja Madureira, Assembleia de Deus Madureira, em todo o Brasil, estamos estudando esse tema nesse trimestre. E o subtema é proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Então, eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, parabenizar a equipe da editora Betel pelo brilhante tema escolhido por esse trimestre e ao professor, escritor, pastor Antônio Paulo Antunes, que é o escritor dessa revista e também do livro que leva o mesmo nome. E ele tirou essas 13 lições desse trimestre para que juntos possamos estudar e aprender a palavra de Deus. Pastor Antônio Paulo é pastor presidente da Assembleia de Deus no bairro Amazonas, no estado do Rio de Janeiro. É conferencista, articulista, primeiro tesoureiro da CONEMAD RJ e membro da mesa diretora da CONAMAD. Ao pastor Antônio, meus parabéns. Deixa Deus te usar como uma labareda de fogo no meio deste mundo tenebroso aonde impera o pecado. Mas, com certeza, homens como o Senhor e muitos outros que Deus tem levantado para anunciar a palavra é como um farol na escuridão, é como uma luz no fim do túnel, é o fio de esperança dessa humanidade. Amém? Queridos irmãos, você que ainda não me conhece, meu nome é Hermes Antônio, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Palmas, no estado do Tocantins, da Assembleia de Deus Shalom Madureira, que é presidida também pelo pastor Hermes Vieira Neto, meu xará, e a pastora Ezi Batista Vieira, a quem eu mando o meu grande abraço e o agradecimento pela cobertura espiritual. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição, que ela está muito interessante de ser estudada neste final de semana. Você que ainda não pegou na revista ou está tendo o primeiro contato hoje, dá tempo você fazer muita coisa, menino. Dá tempo você fazer muita coisa, menina. Dá tempo você estudar. E vou lhe dizer uma coisa, não adianta só você estudar. Vamos atrelar o conhecimento à oração, a oração ao conhecimento. Para que você não seja como o sino retinente, que dá aquela pancada seca e não tem aquela sensibilidade da unção de Deus. E a unção de Deus só vem na vida do crente através da busca pela oração. Então, eu convido você a, no decorrer dessa semana, ou quem sabe desse trimestre, você que vai ter outras aulas para ministrar, atrele ao teu conhecimento a oração, para que quando você fale ao público na igreja, o povo sinta a palavra de Deus entrar no coração deles. Amém? Então vamos lá. É a lição de número 8, tá? Olha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós estamos precisando de inscrito. Eu não quero fazer como muitas pessoas fazem aí, comprar inscrito. Isso para mim não serve. Tem que ser de forma natural, verdadeira, né? Pirataria nessas coisas também não dá, né? Aí também já é demais. Então, nos ajude se inscrevendo no canal. Se possível, compartilha, curte e deixa aquele like da fé.
tá bom? Você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas e assim a plataforma vai entender que nós estamos pregando aqui, anunciando, falando algo de interessante, tá bom? Então vamos lá, para a lição de número 8. Lição de número 8. Título da lição: Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Texto áureo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Naum 1:7. Verdade aplicada. Nós temos verdade aplicada. Quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e sua justiça estão sobre nós. Objetivos da lição. Atenção, professor, não fuja dos objetivos da lição. Apresentar o cenário da mensagem de Naum. 1. Falar acerca da bondade e da ira de Deus. Terceiro, extrair lições do livro de Naum para os nossos dias. E aqui tem muito conteúdo que dá para nós explorarmos este tema, essa história. Por quê? Naum tem apenas, olha, 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos e mais nada. Então, você pode buscar no Senhor que você vai encontrar muita coisa boa aqui para você extrair nesses 3 capítulos do livro do profeta Naum. Texto de referência, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 7. Peso de Nínive, o livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e nas nuvens, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Amém? Então vamos lá. Eu tenho aqui um material auxiliar que eu preparei, porque eu achei muito interessante esse material sobre este livro do profeta Naum. O cenário da mensagem do profeta Naum. A profecia de Naum é um fôlego de esperança para Judá, que havia sofrido por muito tempo sob o domínio da Assíria. A destruição da opressora Assíria foi descrita pelo profeta de forma tão detalhada que traz ao leitor a impressão de algo já acontecido na época em que o livro foi escrito. Está em Naum, versículo 15. Já já nós vamos ler ele. Conhecendo um pouco mais sobre o profeta. A única informação concreta sobre o profeta é seu nome. Não mais se sabe ao seu respeito, sua família e tudo mais. É possível que Naum tenha sido contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Jeremias e também do profeta Abacuque. Seu nome significa conforto. Jesus é aqui identificado tipologicamente como o conforto, o consolador, que deriva do verbo arrepender-se. Este homem de Deus é descrito como o Eucocita. Está em Naum, verso 1. Ou seja, um nativo da vila de Elcos. Existem muitas teorias sobre a localização desse local, mas não foi possível descobrir sua identificação geográfica. Presume-se que significa que ficava próximo de Judá, nas proximidades de Judá. Então, veja bem, o profeta Naum, ao mesmo tempo que enfatiza a doce verdade de que Deus é o refúgio do seu povo, também destaca que o Senhor é o terror dos seus inimigos. Deus é o juiz das nações. Ele julga com equidade os povos, quebra o orgulho e a soberba dos poderosos e reduz a altivez
do coração. Veja bem, a Assíria já tinha levado o Reino do Norte para o cativeiro no ano 722. A Assíria, por Sargão II, se não estou enganado, já tinha levado o Reino do Norte ao cativeiro. E havia agora uma ameaça sobre o Reino do Sul, Judá. Veja bem, a Samaria tinha sido esmagada pelos assírios. Por quê? A característica principal dos assírios era a violência. Eles, além de ser numerosos, combatíveis em guerra, eles eram muito violentos. E através da violência, eles aplicavam o terror e a obediência aos seus refugiados, aos seus escravos, aos seus escravizados, como espólio de guerra, né? Então, a Síria esmagou completamente Samaria. E não bastou. Além de esmagar Samaria, quando ele leva o povo de Israel para o cativeiro, lá eles apresentam um grau de violência muito grande, como decapitação, esfolamento, empalamento, cortava o nariz da pessoa, as orelhas, a língua, furava os olhos e deixava a pessoa viva, para que o outro tivesse pavor daquilo e não tentasse se levantar contra eles. Então, o Império Assírio era conhecido pela sua violência. Então, o rei Sargão II destruiu o zelo que Israel tinha pela sua nação. De que forma? Levando para o cativeiro e misturando com outros povos, para que eles perdessem a sua identidade nacional. Então, era uma das formas que a Síria tinha de destruir completamente uma nação, sem deixar vestígio que ela existiu, misturando o povo e tirando dele o seu nacionalismo e a sua cultura e a sua religião. Veja bem, a mensagem do profeta Naum, anunciada no auge do poder da Síria, é uma clara advertência à cidade de Nínive. Veja bem, Nínive é aquela mesma cidade em que o profeta Jonas fora pregar a palavra de Deus, apesar da sua má vontade. Essa é a mesma Nínive, só que agora se passaram em torno de 130 a 150 anos que Jonas tinha ido naquela cidade pregar. Aquela cidade, daquela época, a mesma cidade, aquele povo daquela época, eles se arrependeram dos seus pecados, como um ato de misericórdia de Deus em enviar um profeta, ainda que todos nós sabemos que a muito custo Jonas foi pregar em Nínive, mas o povo se arrependeu. É bem verdade também que não houve na história um pregador que ganhasse tantas almas num trabalho só. Mais de 120 mil pessoas aceitaram o Senhor como Salvador e Deus da sua vida. E a cidade, como diz lá no livro do profeta Jonas, era uma cidade que percorria-se a pé em 3 dias caminhando sem parar. Era uma cidade aparelhada para a guerra, preparada, uma cidade cercada por um rio e cercada por muralhas que davam mais de 20 metros de altura e mais de 3 de largura em alguns pontos. Era uma cidade impenetrável. E os assírios era a nação, a potência mundial mais temida daquela época. Os assírios causavam pavor em qualquer pessoa, pela sua violência, pelo seu grande número de exército, pela sua cavalaria, pelos seus flecheiros e pelo grau altíssimo de violência que eles tratavam os povos conquistados. Então, essa cidade
passado em torno de 130 a 150 anos, eles voltaram novamente a praticar abominações diante de Deus. E agora eles atacam Israel, levam Israel cativo para a Síria, e ali a ira de Deus se acende contra aquele povo. E aquele povo começa agora a transpirar um desejo de conquistar Judá e levar também Judá para o cativeiro. Veja o que diz aqui a revista. Se para os ninivitas a mensagem era de juízo e de destruição, para Judá era uma mensagem de consolo e esperança sobre a intervenção de Deus em favor do seu povo. Veja bem, queridos irmãos, a palavra do profeta era uma palavra de juízo e de julgamento para Nínive. O profeta Naum pregou para Judá o consolo e para Nínive, para a Síria, a sentença e o juízo de Deus. Quando você entra aqui logo no capítulo de número 1, você já dá de cara com as sentenças e a advertência que o profeta traz a esse povo. Veja bem o que diz aqui no versículo 1, capítulo 1, verso 6. Quem se sustentará diante do seu furor? Quem poderá suportar a dor de sua ira? A sua fúria arde como fogo derramado, e os rochedos se desfendem diante dele e caem. O Senhor Jeová é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Com inundação impetuosa consumirá os que se levantam contra ele, e com trevas perseguirá os seus inimigos. Essa é a sentença número 1 contra Nínive. Por quê? Não havia uma possibilidade de Nínive ser inundada naturalmente, a não ser uma catástrofe muito grande. Mas lá na frente, esse milagre, essa sentença vai se cumprir. Então veja só. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, romperei os teus laços, e eis sobre os montes os pés do que trazem as boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra a tua festa, Judá. Cumpre teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente exterminado. Esse é o consolo do profeta para Judá, que estava à beira de uma invasão assíria. Veja bem que o rei Senaqueribe, no tempo de Ezequias, ele tenta invadir Jerusalém. Agora Israel já está cativo e a pequena Judá e a pequena cidade de Jerusalém agora está cercada pelo Império Assírio para ser invadida. E aí, se você não conhece esse fato, está lá em 2 Reis, aonde o imperador, o rei Senaqueribe, manda seus generais afrontar Ezequias, dizendo a ele: quem vai livrar vocês das minhas mãos? Aonde estão as cidades que eu conquistei? Quem foi o Deus que os livrou? Quem foi que os livrou das minhas mãos? Está em 2 Reis, se eu não me engano, 18, o verso 18 até o 32, né? Vamos ver aqui rapidinho, para nós ganharmos tempo. Então, essa primeira afronta aqui do rei Senaqueribe contra Judá, e nesse tempo, Ezequias pensou que dava conta, quando viu Israel sendo conquistada, pensou que dava conta de ser amigo dos assírios. E ele tirou todo o ouro e a prata que estava no templo do Senhor e enviou primeiramente a ele, pensando que ia comprar a amizade dos inimigos. Quando ele se depara com o próprio rei Senaqueribe,
fazendo um sítio cercando Jerusalém para destruí-la e dominá-la. Então, o primeiro erro de Ezequias foi pensar que dava conta de ser amigo do seu inimigo. Ora, vem aqui a nossa primeira aplicação. Não pense que você vai dar conta de ser amigo do seu inimigo. O seu inimigo tem nome. O seu inimigo tem endereço. O seu inimigo é o pecado. Não pense que você dá conta de ser amigo do pecado. O pecado pode te prender mais do que o que você gostaria. O pecado pode te levar mais longe do que você gostaria de ir. O pecado pode te envergonhar mais do que o que você pode suportar. Veja bem, no segundo livro de Reis, capítulo de número 18, que diz assim: Contudo, o rei da Síria enviou a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laques um grande exército contra o rei Ezequias a Jerusalém. Assim subiram e vieram a Jerusalém, e ao subirem contra eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Esse arqueduto que ele fala aqui, o rei Ezequias mandou construir, abrir esse túnel, esse arqueduto na rocha, para que Jerusalém, sendo sitiada, não lhes faltasse mantimento e nem água. Então, veja só, esse Rabsaque, ele chega de frente dos muros de Jerusalém, dos portões de Jerusalém, e começa a afrontar Iavé, o Deus de Israel. E nesse interim, ele desafia a todos os generais, a todo o povo, e fala em sua própria língua, e depois ele é convidado pelo rei Ezequias, ou convocado, a falar em siriaco, para que o povo entendesse o que ele estava falando. E ele surpreendeu Ezequias, que ele falou em judaico e ele falou em hebraico para aquele povo, e o povo entendeu a mensagem. E a mensagem era essa: e chamaram ao rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é esta que tem em vós, em que vos estribais a vossa confiança? Está aqui, dizeis tu, porém são palavras de sábios, aconselho e poder para a guerra. Em quem confias agora, pois contra mim te rebelas? Por que ele perguntou? Ezequias, agora contra mim tu te rebelas? Eu vim para te levar escravo. Quando o pecado bate na porta, ele quer te escravizar. Não pense que você vai ser inimigo do amigo do pecado, porque ele é teu eterno inimigo. Ele diz: agora tu te rebelas contra mim? Não foi você que me mandou ouro? Não foi você que me agraciou? Eu quero você e seu povo. Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada? O Egito, o qual se alguém se encostar, entrará pela mão e furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Por quê? Eles já haviam conquistado a cidade de Tebas. Eles já haviam escravizado o Egito. Só faltava Jerusalém, Judá, para levarem. Se, porém, me disserdes, no Senhor Jeová nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias retirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, Ezequias tirou o ouro, tirou a prata e deu a eles. Eles viram isso, a afronta de Ezequias e o medo dele. Ora, pois agora,
reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se fores. O pecado, ele sempre te oferece uma recompensa ilusória. O pecado, ele sempre vai trazer a você uma recompensa ilusória, ofertas de ilusão, ofertas que se derretem com o calor da verdade. Como, pois, poderia virar o rosto recusando ajuda, ainda que seja um dos mais insignificantes servos do meu Senhor? Olha só, eu quero te ajudar, mas tu não presta, tu é um insignificante e recusas ainda. Agora, pois, eu subi porventura sem o Senhor Jeová contra este lugar para destruir. O Senhor Jeová me disse, sobe contra esta terra e a destrói. Olha como o inimigo usa as próprias palavras, né, da gente. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joás disseram a Rabizaque, rogamos-te que fales aos teus servos em siriaco, porque bem entendemos e não nos fales em judaico, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Foi ao contrário do que eu falei agora há pouco. Tá? Porém, Rabizaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor para te falar estas palavras e na presença dos homens que estão sentados em cima do muro, para que, juntamente convosco, comam seu excremento e bebam a sua urina. A intenção dele era colocar pavor no povo, né? Então ele falava na própria língua do povo para que o povo entendesse. É assim que o pecado faz. Então veja só, queridos irmãos, essa é a história do cerco de Judá, mas o profeta havia anunciado o consolo a Judá, que Deus livraria Judá da mão do rei Senaqueribe, que Deus conhece os que neles confiam. Nesse interim, só restou uma solução para o rei Ezequias: entrar na casa do Senhor e buscar a Deus em oração e em clamor. E Deus respondeu através da boca do profeta Isaías que o socorro estava chegando. Veja aqui que isso é interessante para você pregar na sua sala. Até que eu venha. Nem está aqui. Rabizaque, assim, versículo de número 31. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, entrar em pacto comigo por meio de presentes, e saiam a mim, e coma cada um da sua vide e de sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, porque nunca mais iriam beber. Até que eu venha e vos leve para uma terra, como a vossa terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinha, terra de oliveira, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. Mas não deis ouvido ao vosso rei Ezequias, porque ele vos incita, dizendo, o Senhor Jeová vos livrará. Já entendeu? Pegou a mensagem? Porventura os deuses das nações poderão livrar cada um de vocês? Versículo de número 35. Quais foram dentre... Vamos adiantar mais um pouco, senão a leitura vai ficar muito comprida. O rei consulta ao profeta Isaías. Então o rei enviou Eliaquim, mordomo de Sebna, e o escrivão e os anciões sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe, assim diz Ezequias, bem pode ser que o Senhor Jeová, teu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabizaque, a quem seu senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar ao Deus vivo. Capítulo 2, versículo de número 15. E orou Ezequias perante o Senhor Jeová, dizendo, ó Senhor Jeová, Deus de Israel, tu que habitas entre os querubins, sim, tu mesmo, só tu que és Deus de todo o reino da terra, pois tu fizeste os céus e a terra. Então, virando aqui a página, ele orou ao Senhor e o Senhor
o abençoou e naquela noite o Senhor enviou um anjo que matou 185 mil soldados que estavam acampados para invadir Judá. Foram mortos, sobrando somente o rei Senaqueribe. Esse livramento o profeta já havia anunciado. O profeta Naum, ele trabalhou profetizando por volta de 50 anos. Mas a profecia dele se cumpriu. A profecia de livramento e a profecia de julgamento. Veja aqui o 1.3, julgamento de Nínive. Havia um costume entre os ninivitas de levarem os ídolos das nações vencidas para a sua terra, em sinal de superioridade a seus deuses. Era um povo arrogante, pois se diziam mais poderosos do que o Deus de Israel. Está em Isaías 36. Contudo, Deus traria sobre ele seu juízo e toda aquela potência que dominava o Oriente Médio iria cair. Como de fato vai cair, mesmo aqueles que se julgavam indestrutíveis estão sob o domínio de Deus e nada foge do seu controle. Queridos irmãos, esse Deus poderoso destruiu essa cidade há aproximadamente 80 anos à frente, após as profecias de Naum. Deus falou que, aqui no versículo de número 1, capítulo 1 e 8, com inundação impetuosa consumirá os que te levantam contra ele. Os que se levantam contra ele. Essa profecia, ela se cumpriu no rei da Babilônia. Provavelmente Nabucodonosor ou seu pai, que junto com os medos, um outro povo, formaram um grande exército para destruir a Síria. E naquele dia da invasão, diz a história, segundo Flávio Joséfo e outros historiadores, que as águas do rio Tigre e Eufrates encheu-se repentinamente. Não choveu, não teve uma enchente, as águas simplesmente subiram e eles estavam naquela noite, naquele dia, segundo alguns historiadores, o mês de agosto, em um grande banquete no Palácio Real, quando as águas começam a subir do rio e os babilônicos, os medos, entraram na grande Nínive e mataram a todos, pegando desprevenidamente a todos os moradores da cidade. Eles conheciam a violência só de praticar, mas quando eles conheceram os babilônicos e os medos, eles conheceram de perto a mão e o juízo de Deus sobre a vida deles. Então, a Síria, todas as profecias que foram faladas sobre ela, que iria ser apagada do mapa, ela foi apagada do mapa. O que temos hoje são vestígios dessa civilização em museus na Europa e também no Egito. Tópico 2. A bondade de Deus. O profeta anuncia o arrependimento como elemento necessário para escapar da ira de Deus, experimentar a sua bondade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ocupado não tem por inocente. Essa é a primeira lição que nós tiramos aqui do livro do profeta Isaías, Naum, que o arrependimento é a chave que move o coração de Deus. Mas eles não se arrependeram. Eles não tiveram o mínimo senso de arrependimento pela sua arrogância. Você pode perceber que até pessoas arrogantes, pessoas comuns do dia a dia que você conhece, eu e você,
tem dificuldade de arrependimento, porque a sua altivez no seu coração é muito grande. Então, o consolo e a esperança, embora o livro de Naum tenha duras palavras para a cidade de Nínive, para ajudar, mas para ajudar, assim como para outras nações que viviam aterrorizadas pela dominação assíria, saber que todo aquele império chegaria um dia ao fim, era de fato um sopro de esperança em meio a um cenário de opressão e desalento. Deus usa o profeta Naum em meio ao caos que a cidade de Judá se encontrava por ter sido saqueada e destruída pelos ninivitas. Ora, mais à frente, Judá é invadida, porque o rei Ezequias morre e seu filho Manassés toma o poder, recebe o poder. E a palavra de Deus diz que Manassés foi um filho muito perverso. Era um rapaz de um coração muito duro, ele era idólatra, ele era feiticeiro, agoreiro, ele induziu o povo ao pecado, ele induziu a nação à idolatria, ele era também sanguinário, e tudo que o seu pai fez de bom, Manassés fez ao contrário. E aí, Deus usa Senaqueribe, usa o Império Assírio como punição para salvar Manassés. Por quê? Porque Deus, irmãos, vai ao extremo em busca de uma pessoa. Deus vai ao extremo para salvar uma pessoa. Deus teve que mover o inimigo número 1 de Judá para levá-lo cativo e aprisioná-lo na Síria, para que ele entendesse que Deus é Deus e que nenhuma nação no mundo foge ao controle de Deus. Deus tem o total domínio da vida de todas as nações, antes, durante e depois e eternamente. Nos tempos de hoje, você pode achar que alguma nação não está sob o domínio de Deus, mas está, porque ele é soberano sobre o céu e sobre a terra. Veja bem, Naum tem sido chamado por alguns um hino de ódio, escrito por um profeta provinciano rústico do interior, onde os habitantes seriam afetados por uma cegueira rural. Mas não é verdade. Naum foi um profeta que falou as verdades de uma forma poética muito clara, para que a Síria e outras nações entendessem que o nosso Deus é um Deus soberano. O livro do profeta Naum destaca algumas verdades solenes que pontuamos. Em primeiro lugar, a justiça divina. Em segundo lugar, o juízo divino. E em terceiro lugar, a salvação divina. Ora, a ira divina de Deus, ela vem do céu. E é do céu, como diz o apóstolo Paulo, que ela se manifesta, né? A justiça divina, ela vem do céu e ela vem para julgar as nações. Ela vem para julgar o pecado. Ela vem para dar esperança ao pecador que se arrependa dos seus pecados, né? E o juízo divino e a salvação divina. Todos os três, essas três verdades, ela vem em nossa direção e ela vem do céu. Porque Deus é quem nos dá a justiça, ele também nos dá o juízo e ele nos dá também a salvação divina. No versículo 15 do capítulo 1, ele diz assim: Eis que sobre os montes estão os pés do mensageiro de boas novas, daquele que proclama a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá,
cumpre os teus votos, porque o homem de Belial não tornará a passar por ti, porque ele será totalmente exterminado. Ora, é um fio de esperança em meio ao caos, né? E Judá recebeu estas palavras, tá ok? Virando aqui a página, restauração de Judá. A promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor, cruel e arrogante. Veja que em todas essas lições que estamos estudando, já estamos na 8ª, todas elas falam de humildade. E eles falam da correção da arrogância, da altivez, que nós devemos ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração voltado, um coração cheio do Espírito Santo, um coração quebrantado para servir a Deus, um coração que ame a obra do Senhor. E ele fala aqui na restauração o seguinte: a promessa de restauração de Judá representa a justiça de Deus sobre a iniquidade de um povo opressor. Vamos ver o que diz aqui. A justiça, aqui eu vou riscar aqui, representa a justiça de Deus. A justiça de Deus. O profeta descreve as atrocidades praticadas por Nínive e a necessidade de a cidade prestar conta de suas violações. Está no capítulo 1, verso 3. Nínive arrependeu-se de se arrepender. Em vez de deixar suas crueldades, voltou a praticá-las. Cuidado com aquele que se arrepende e depois se arrepende de se arrepender. Entendeu? E volta à cena do pecado ou a praticar o pecado. Chegou o momento em que o cálice da ira de Deus transbordou e aquela cidade perversa foi destruída. Naum apresenta uma mensagem profundamente importante para as nações e os povos arrogantes de todas as épocas da história. A destruição da Assíria é o castigo administrado pela justiça de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, quero destacar que, teologicamente, Naum se posiciona como um eloquente testemunho da justiça e da salvação de Deus. A salvação de Deus e a justiça andam de mãos dadas. A Síria apagou-se do mapa por uma enchente breve e inesperada. A Síria foi tomada pela Babilônia. Acontece que coisas inesperadas surgem em nossa vida e nós temos que ter o ouvido e os olhos abertos para entender o que está acontecendo, tanto no mundo como conosco. Porque há horas também que somos repreendidos pelo Senhor e nós precisamos ter o ouvido sensível, os olhos sensíveis, o coração sensível e o entendimento sensível para cairmos em arrependimento e pedir misericórdia ao Senhor. A vitória de Deus. O livro do profeta Naum apresenta o julgamento de Deus sobre os ninivitas. E sob a ótica humana pode parecer um julgamento passional para um Deus de misericórdia e bondade. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedente. Como eu te falei, os ninivitas, eles arrancavam, cortavam o nariz, furavam os olhos, arrancavam as orelhas e cortavam a língua e deixavam a pessoa morrer à míngua para causar terror sobre os outros que estavam escravizados. Era essa a forma mais comum de se praticar a violência na Síria e para o povo daquela terra, daquela civilização,
Era normal. Era assim mesmo que tinha que fazer. Pois bem, o cálice da ira de Deus se encheu e o dia da sentença se cumprir chegou. A vitória de Deus. Naum apresenta o julgamento sobre os ninivitas, sob a ótica de Deus. No entanto, há de se ressaltar que a conduta dos ninivitas com seus adversários era de uma barbaridade sem precedente. Além de matar, saquear, eles também usavam da tática de tortura, com requinte de crueldade, para afligir medo e implantar o terror em todos os povos. Eles usavam o medo dos povos para extorquir e assegurar-lhes passagem e para lhe assegurar que pagassem altos impostos, sustentando assim o seu estilo de vida extravagante. Mas tudo isso teria um fim. Deus já havia decretado isso por meio do profeta. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Olha, a sentença está no capítulo 2, versículo 13. 12 e 13. Está aqui, olha. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Reduzirei a fumaça dos teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Porque o símbolo deles eram os leões. Então eles, tudo que foi deles, foi exterminado pelo Império Babilônico e pelo Império Assírio. Às vezes você pode olhar para uma situação e pensar que aquilo não tem jeito, que nem Deus dá conta daquilo. É tolice da pessoa pensar uma coisa desse jeito. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. E Deus, até a vinda de Jesus, vai usar esses artifícios, esses meios de usar pessoas, nações, como ele tem feito ao longo da história, para cumprir seus julgamentos, suas sentenças, seus juízos e cumprir a sua justiça. É assim que ele usou e vai usar até que Jesus Cristo volte. Daí o cenário muda completamente. Mas até lá, a justiça de Deus se cumprirá desta forma. Você lembra da pandemia? Não se esqueça da pandemia, que foi um juízo de Deus sobre a terra. Tópico 3, caminhando para o encerramento, senão a aula fica muito longa. Naum para hoje, a justiça de Deus. Deus se compadece dos que nele confiam. A soberania de Deus. É o que eu estou falando, na verdade, né? Ele é soberano em todas as coisas, no céu e na terra. Nada pode contra esse Deus, né? Em primeiro lugar, ninguém pode insultar a Deus e escapar. Está no verso 1.2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Diante da situação de apostasia de Israel, da oscilação espiritual de Judá e do poder da Assíria, Deus se apresenta como o Senhor zeloso e vingador. Veja só, a oscilação espiritual e a apostasia de Israel foi o que fez a justiça de Deus entrar em ação. Cuidado com a apostasia. Não faça como o rei Ezequias, tentando ser amigo do seu inimigo. Entendeu? Ele é seu inimigo. Não tente ser amigo de quem quer escravizar você. Não tente ser amigo de quem quer levar você para o cativeiro. Não tente comprar amizade de ninguém. Quem não gosta de você não é merecedor da sua amizade. Quem não gosta de você não é merecedor da sua bondade. Se afaste de quem não gosta de você.
se afaste do pecado e fuja de amizades falsas, amizades que têm preço, amizades que são provadas e são reprovadas. Uma boa amizade, ela é provada. Provada como? Primeiramente pelo tempo. O tempo é que prova uma boa amizade. Toda amizade, ela tem que passar pelo estágio do tempo e ser provada. Faça agora mesmo uma avaliação dos seus amigos de 10 anos para cá. Quantos você tinha, quantos você teve e quantos te sobraram? Tá? Não tente ser amigo do pecado. Não ande de mãos dadas com o pecado. Ele pode te prender por mais tempo que você possa querer. A soberania de Deus. Deus é soberano em todo o tempo. O caráter de Deus exige que o culpado seja condenado. Está no verso 1, capítulo 1, verso 3, parte B. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus é grande em sua misericórdia e também em seu julgamento. Ele não inocenta o culpado. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Quando o cálice da ira de Deus transborda, o culpado será apanhado e julgado. A vingança de Deus vem sobre o culpado rápida e repentina e misteriosa e terrivelmente. E muita gente diz que Deus é longânimo, bondoso, Deus é amor. É mesmo? Tá. Deus é amor, Deus é longânimo e é misericordioso. Em sua, podemos dizer assim, na sua profundidade. Deus é amor, é longânimo, é bondoso, é misericordioso. Mas quando eu passo para medir a sua extensão, ela tem limite. O amor de Deus tem limite, a misericórdia de Deus tem limite, a bondade de Deus tem limite. Se te falaram diferente, está errado. Porque o que Deus fez com o rei Manassés foi por amor. Mas a misericórdia dele disse: Manassés, por hoje chega. Eu vou mandar Senaqueribe te pegar. Tu vai parar de levantar ídolos. Tu vai parar de levantar altares que teu pai derrubou. Tu vai parar de induzir o povo ao pecado. Tu vai parar de prostituição. Tu vai parar com essa tua lascívia. Tu vai parar com essa tua pornografia. Tu vai parar com essas tuas mentiras. Com esse teu baralho de ler sorte. De adivinhar pelas nuvens. De consultar os deuses subterrâneos. Tu vai parar com isso hoje. Senaqueribe está vindo aí para te pegar. E aconteceu que ele foi levado ao cativeiro assírio. E diz ainda a Bíblia, a palavra de Deus, que Senaqueribe colocou nele freios de cavalo no nariz e na boca, e fez Manassés puxar seu carro, ou seja, sua carroça, pelas ruas da Síria. É assim que o pecado faz com a pessoa que quer ser amiga do pecado. É assim que ele faz. Escraviza e depois humilha. Mas há saída para um coração arrependido. Manassés clamou a Deus, fez um voto a Deus e pediu misericórdia. E Deus ouviu e livrou Manassés das mãos dos seus algozes e trouxe de volta para a sua terra. E diz ainda a palavra que ele
destruiu os altares, limpou o templo, varreu a idolatria de Jerusalém e induziu o povo à adoração ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor, Pai de todas as coisas, o Senhor das luzes. Queridos irmãos, chegamos a 55 minutos de aula e está bom por hoje. Não dá para nós discorrer sobre tudo, porque há um conteúdo muito bom e muito profundo, mas eu quero encerrar aqui pedindo a você o de sempre. Vai orar, vai estudar. Se inscreva no canal, dá aquele like da fé e compartilhe a palavra de Deus conosco. Muito obrigado. Tem uma aula espetacular domingo. Deixa Deus te usar como uma trombeta, como uma cachoeira com muitas águas. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Um grande abraço e obrigado.